a Deus. Aproveitando que nós estamos em pé, meus irmãos, por favor, pegue a sua Bíblia agora, aproveitando que nós estamos em pé, e abra sua Bíblia comigo, louvado seja Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16. Se perto de você tem uma pessoa sem a Bíblia, aproxime-se desta pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome do Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16. Bendito seja Deus. Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita para Deus. Feche os seus olhos agora e oremos ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, eu quero te louvar neste momento, ó Deus, pela oportunidade de nós estarmos aqui na tua presença. Eu peço mais uma vez, ó Pai, a revelação da tua palavra. Eu peço que o Senhor possa falar aos nossos corações, às nossas mentes, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: herdará a vida eterna. O Senhor Jesus estava fazendo as suas caminhadas, pregando o Evangelho. Onde ele chegava, ele juntava uma grande multidão. Pessoas vinham para ser curadas, pessoas vinham para ouvir a palavra, pessoas vinham para presenciar os milagres, para buscar os milagres. E Jesus estava sempre cercado de muitas pessoas. E a fama de Jesus, meus irmãos, era muito grande. O nome de Jesus era super conhecido. E
pessoas de longe vinham até ele. As pessoas procuravam descobrir onde ele ia estar, qual localidade ele estaria, e vinha gente de outras cidades, até mesmo de outros países, porque a Bíblia diz que os gregos procuravam ver quem era Jesus. Então vinham muitas pessoas ao encontro de Jesus, e nessas pessoas que iam buscar a Jesus, os evangelhos relatam aqui um jovem, uma pessoa, um rapaz que veio até o Senhor Jesus com um propósito muito nobre, um propósito da vida eterna. Porque entenda uma coisa: cada um de nós que estamos aqui, nós somos eternos. Nós estamos passando por este mundo, por esta vida, mas a nossa alma não vai morrer quando nós deixarmos os nossos olhos aqui na terra. A nossa consciência, ela vai continuar viva, porque a Bíblia diz que o corpo volta ao pó, mas o espírito volta para Deus. Todos nós teremos a continuidade da nossa vida. A nossa vida não termina nessa terra, a nossa vida não acaba aqui, mas a nossa vida permanece para a eternidade, ou seja com Deus, ou seja com o inimigo. Eu quero estar com o Senhor Deus, eu quero estar com Jesus Cristo, eu quero passar a eternidade com o Senhor Jesus. Aquele jovem, ele fez a seguinte pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer para ter a vida eterna? O que eu posso fazer para conseguir a vida eterna? Jesus então passa a responder àquele rapaz, e ele diz assim, primeiramente, não há bom senão um só, que é Deus. Eu vou falar uma coisa para você. Uma vez eu estava participando de um seminário, e o pastor, ele pegou a palavra, o pastor que estava dando a palestra, ele leu o texto bíblico e ele começou dizendo que Deus é mau. Deus é mau, Deus é mau, Deus é mau. Aí eu peguei, me levantei e fui embora. Sabe por quê? Porque o Filho de Deus disse que Deus é bom. Então, uma pessoa que acha que Deus é mau, ela não tem a revelação do Filho de Deus. Ele pode ter título de pastor, ele pode ter patente de pastor, mas Deus não é mau, Deus é bom. Porque se você está buscando a Deus, você precisa ter esse entendimento que Deus é bom. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor duram para sempre. A Bíblia diz que o Senhor está atento às nossas orações. A Bíblia diz que o Senhor está atento aos nossos pedidos. Então deixa eu falar algo que Jesus falou, e eu vou repetir: Deus é bom, e vale a pena buscá-lo, e vale a pena servi-lo. Deus não é mau, Deus não está planejando o seu sofrimento, Deus não está planejando o mal para você, mas Deus está planejando o bem para você. Deus está planejando o melhor para você, porque a Bíblia diz que Deus tem pensamentos altos sobre nós, Deus tem pensamento de nos dar coisas boas. Então, irmãos, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quando ele explica isso, ele diz assim, disse-lhe, porque quando o rapaz falou assim, o que eu tenho que obedecer? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele está dizendo que a pessoa que herdará a vida eterna, ela precisa ter uma conduta digna da palavra de Deus. Porque você tem que entender algo: se você sabe fazer o certo e você faz o errado, então você está fazendo com consciência. Você não está fazendo porque você não sabia. Então ele está dizendo aqui que a pessoa que herdará o reino dos céus, ela precisa ter uma conduta cristã, ela precisa ter uma conduta baseada nos ensinamentos do Senhor, ela precisa ter uma conduta dos evangelhos, ela precisa ter uma conduta moral, ela precisa ter uma postura
madura, ela precisa se comportar de maneira que ela está passando por essa vida, mas ela não vai se deixar levar pelo mundanismo, ela não vai se deixar levar pelas coisas dessa terra. A Bíblia, eu já preguei várias vezes, ela fala que nós devemos ter a santidade do corpo, a santidade na alma e a santidade no espírito. Não adianta só você pensar em Deus, você precisa também ter atitudes no seu corpo que reverenciem ao Senhor, que louvem ao Senhor. Então, na nossa vida, nós não podemos desejar a morte das pessoas, nós não podemos odiar as pessoas. Na nossa vida, nós não podemos ficar pensando em traição, em trair o cônjuge, em trair o namorado, em trair o noivo, a noiva, em trair aquela pessoa que você tem um relacionamento. Você não pode viver pensando em tirar vantagem de alguma coisa, em ter alguma coisa ilicitamente, e pegar aquilo que é do próximo, pegar aquilo que é de outra pessoa e levar vantagem para você. O Senhor Jesus está condenando isso, e Ele diz: nós não podemos ser falsas testemunhas, nós não podemos dizer que nós vimos uma coisa se nós não vimos, nós não podemos dizer que uma pessoa está errada se nós não tivermos prova. Ele disse: não dê falso testemunho, a mentira não pode andar nos nossos lábios, a mentira não pode ser parte da nossa vida, porque a nossa vida está projetada para a eternidade, a nossa vida está projetada para as coisas que são espirituais. O Senhor Jesus deu uma pregação para aquele jovem, e ele disse que nós devemos honrar o pai e a mãe, e amar aquela pessoa que estiver perto de nós, auxiliar, ajudar, estender as mãos, fazer aquilo que nós podemos fazer, ajudar naquilo que nós podemos ajudar as pessoas que estiverem perto de nós. Tudo isso, disse aquele jovem, tenho guardado desde a minha mocidade, e o que me falta ainda? Vocês prestem atenção que ele estava num nível muito alto. Ele não mentia, ele não desejava a mulher do próximo, ele não estava envolvido com nenhum roubo, com nenhum engano. Ele era praticamente um jovem perfeito, ele era praticamente um jovem sem erro, um jovem praticamente sem nada que pudesse falar, mas dentro dele ele sentia que ainda faltava alguma coisa. Mesmo ele estando na presença de Deus, mesmo ele estando buscando a Deus, mesmo ele estando servindo a Deus de acordo com os mandamentos, de acordo com a lei de Deus, ele ainda perguntou para Jesus: o que é que ainda me falta? Porque isso daí eu tenho feito, mas eu estou sentindo falta de algo a mais, eu estou sentindo falta de fazer mais, eu preciso de mais. Irmão, a Bíblia diz que a nossa alma, ela tem sede de Deus, ela tem sede do Deus vivo. Então aquele jovem sentia essa sede de Deus, ele sentia esse desejo de fazer algo mais para Deus, ele sentia esse desejo de dar um passo além, de fazer mais para Deus. Talvez você também sinta isso, talvez você sinta um desejo de fazer algo mais para Deus, talvez você sinta que ainda falta alguma coisa, mesmo você tendo ceado, mesmo você sendo batizado com o Espírito Santo, mesmo você estando aos pés do Senhor, mesmo você estando buscando a Deus, talvez você sinta que falta algo, talvez você sinta que ainda tem alguma coisa para ser completada, ainda tem algo mais a fazer. E o Senhor Jesus olhou para aquele jovem e disse: Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Ele diz: não traz para mim não. Jesus não mandou aquele jovem vender o que ele tinha e trazer o dinheiro para ele, ou entregar o dinheiro na mão de Judas, ou levar o dinheiro no templo de Israel. Ele disse: venda e distribua para os pobres do jeito que você quiser. Vende carro, vende casa, vende tudo que você tiver, vende bois, vende animais, vende ovelhas, vende o que você tiver de bem, fica sem nada. Jesus falou para ele: e pega tudo e distribua para os pobres do jeito que você achar melhor. E a Bíblia diz aqui: e vem e segue-me e terás um tesouro no céu. Tesouro aonde que Jesus falou, igreja? Preste atenção. Jesus percebeu que aquele jovem
ele estava no caminho certo, ele estava na direção certa. Não foi Jesus que pediu para ele vender, foi ele que perguntou para Jesus: Senhor, o que me falta ainda? Porque ele sabia que alguma coisa faltava. E quando Jesus respondeu a pergunta dele, Jesus não fez assim, passou na rua e falou: ei jovem, vende tudo que você tem. Não, foi ele que buscou, foi ele que quis perguntar, foi ele que sabia que faltava algo. E Jesus disse: bom, já que você quer eternidade, já que você está buscando as coisas que duram para sempre, já que você está buscando aquilo que não é perecível, mas aquilo que permanece, então vende tudo, se desapegue de tudo que você tem aqui na terra, abra mão de tudo, não tenha mais nada aqui na terra, e você terá um tesouro no céu. E você, a partir de hoje, vai me seguir. Quem sabe você será um apóstolo, quem sabe você será um evangelista, quem sabe você será um pastor, quem sabe você será um profeta, quem sabe. Mas entenda uma coisa: você tem que largar, jovem, tudo aquilo que te dá prazer, tudo aquilo que você gosta. Talvez aquele jovem levantasse de manhã e olhasse para os seus rebanhos, talvez ele visitasse as suas fazendas, as suas propriedades, e visse que tinha um prazer naquilo. O que é que mais te dá prazer nesse mundo? O que é que você tem que mais te satisfaz? O que é que mais enche os seus olhos? Porque o Senhor Jesus, ele precisa ser o número 1 na nossa vida. Nós temos que amar a Jesus mais do que nós amamos qualquer pessoa. Nós temos que desejar estar na presença de Jesus mais do que nós desejamos estar perto de qualquer outra pessoa. Nós temos que desejar buscar a Deus mais do que nós desejamos estar em qualquer outro lugar nesse mundo, porque a presença de Jesus é a primeira presença da nossa vida. A presença de Jesus nos completa, a presença de Jesus nos anima, a presença de Jesus nos dá uma direção, a presença de Jesus faz com que nós possamos permanecer firmes, a presença de Jesus nos dá alegria de viver, a presença de Jesus nos dá gosto, a presença de Jesus nos dá sabor. Então é isso que ele propôs. Deixa eu ser o primeiro na sua vida, deixa eu ser o único na sua vida, deixa eu estar juntinho de você e você juntinho de mim. Abra mão das suas posses, abra mão daquilo que você gosta de ver todos os dias, abra mão de tudo, vem e segue, e você vai ter um tesouro no céu. Irmãos, é invisível, não dá para pesar, não dá para ver, e muitas pessoas não conseguem buscar a Deus nessa perspectiva do invisível. Ele estava querendo servir a Deus, mas ele estava servindo a Deus porque ele estava seguro. Ele tinha propriedades, muitas propriedades, diz a Bíblia. Ele era um homem muito rico, ele tinha tudo o que ele queria, tinha empregados, tinha de tudo na vida. E quando Jesus propôs a ele abrir mão de todo o conforto, quando Jesus propôs a ele abrir mão de tudo que ele tinha, ele não quis. A Bíblia está dizendo aqui que o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Muitas pessoas, irmãos, elas podem não ser como esse jovem rico que possuía muitas propriedades de terras, animais e tudo quanto é tipo de coisa, mas existem pessoas que têm pequenas coisas que elas se apegam a coisas do dia a dia, elas se apegam às vezes à casa, aos móveis, elas se apegam ao carro, elas se apegam às coisas que são materiais, elas se apegam aos seus momentos principais, aqueles momentos da vida dela, onde ela separa para ela e ela não abre mão de nada por causa daquilo, e fica numa competição com Deus, e fica numa competição com o Senhor. Ela precisa de algo que a atraia a Deus, ela precisa de algo que a leve a Deus, mas ela não tem Deus no coração, ela não tem uma entrega total a Deus, como aquele jovem que foi buscar pela eternidade, ele foi buscar pelas coisas eternas, mas ele não estava disposto a abrir mão do seu conforto, ele não estava disposto a abrir mão das suas convicções, ele não estava disposto a abrir mão dos seus pensamentos, dos seus sofismas, porque ele achava que aquilo
e muitas vezes na vida nós damos mais valor às coisas materiais do que ao Senhor Jesus. Muitas vezes os homens preferem as coisas que são da terra do que as coisas que são do céu. Mas por que, irmão? Porque viver na espiritualidade, viver sem depender daquilo que é material, acreditando na providência de Deus. Quando Jesus ensinou a orar, ele disse: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Porque a pessoa que está com o Senhor, quando o Jesus foi tentado, o diabo disse para ele assim: transforma essas pedras em pães. Jesus, com fome, olhou para as pedras e diz assim: nem só de pão, o que diz a palavra, o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem está com Deus, ele acredita que Deus o supre, ele acredita que Deus o sustenta, ele acredita que Deus está com ele. Quando aqueles três jovens, Ananias, Misael e Azarias, estavam para ser jogados na fornalha de fogo ardente, porque não dobraram os joelhos diante da estátua de Nabucodonosor, a Bíblia diz que o rei determinou a sentença: vocês serão jogados na fornalha de fogo ardente e vocês morrerão. Mas eu vou dar uma segunda chance, os instrumentos vão tocar e vocês vão dobrar os joelhos. Um deles pegou a palavra e falou: ó rei, não tem necessidade de tocar as trombetas, de tocar os instrumentos, porque nós não vamos dobrar os nossos joelhos. Pode nos jogar na fornalha de fogo ardente. Nós temos a fé de que o nosso Deus, ele tem poder de nos livrar. Mas fique sabendo, ó rei, que se nós tivermos que morrer, nós vamos morrer queimados, mas nós vamos continuar com a nossa fé no nosso Deus. Nós vamos continuar caminhando com este Deus, nós vamos continuar servindo a este Deus. Irmãos, o grau de servir a Deus que o Senhor Jesus propôs para aquele jovem era o que aqueles jovens da Babilônia tinham. Eles serviam a Deus acima das circunstâncias. Eles serviam a Deus acima da fome, acima da dor, acima da doença, acima da decepção, acima dos que se levantam contra, acima dos que são contrários. Por quê? Porque eles tinham a convicção de que Deus é Deus, e Ele é o número um, Ele é o primeiro, e eles se dedicavam a Deus. Eles dedicaram a sua vida a Deus. Foi o que Jesus propôs: vende tudo, abandona tudo, vem e segue. Siga-me no seu dia a dia, siga-me em todos os momentos, venha ser meu discípulo, venha andar comigo, venha viver comigo, venha caminhar comigo. Irmãos, quem caminhava com Jesus caminhava quase o dia inteiro, porque Jesus ia de cidade em cidade, com aquele sol causticante, com aquele calor de dia e à noite, aquele frio. Mas aqueles homens não desistiram da sua caminhada, eles ficaram firmes com Jesus Cristo. A Bíblia diz que eles apanhavam espigas no campo para comer. A Bíblia diz que eles andavam de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Eles não mediam distância, eles não mediam esforços, porque a entrega dos 12 apóstolos havia sido uma entrega total. Entenda algo: se você quer servir a Deus, se você quer dar a eternidade, se você quer chegar diante de Jesus, faça uma entrega total nessa noite, sem nenhuma reserva, sem deixar nada por Deus, sem trocar nada pelas coisas de Deus. Jesus precisa ser o número um da tua vida. Jesus precisa estar em primeiro lugar na minha e na sua vida. Aquele jovem virou as costas para Deus. E eu vejo muitas pessoas assim, igreja, virando as costas para Deus. Eu vejo muitas pessoas longe de Deus. Elas estão muitas vezes cumprindo os rituais. Elas conseguem cumprir aquilo
está determinado, mas elas não conseguem fazer a entrega total, porque ainda existe alguma coisa mais importante para elas do que Jesus. Ainda existe alguma coisa na vida delas que elas não trocam, que elas não deixam Jesus entrar, que elas não deixam Jesus operar. O Senhor pediu daquele jovem renúncia das coisas mundanas, renúncia das coisas materiais, renúncia desta vida, para que ele pudesse tomar posse dos tesouros da eternidade. Mas ele não quis, como muitos não querem. As pessoas não querem um tesouro na eternidade, elas querem um tesouro na terra. Elas não querem viver para Deus na perspectiva da eternidade, mas elas querem viver o momento, elas querem viver o presente, elas querem ter um Deus que elas possam ostentar, elas querem ter um Deus que elas possam mostrar, dizendo: olha o que o meu Deus fez por mim, olha o que o meu Deus fez por mim. Mas elas não querem abrir mão de nada em função deste Deus. Elas não querem abrir mão das suas convicções, dos seus pensamentos, das suas atitudes, das coisas que a levam para o caminho do mal, as decisões mal tomadas, as coisas que os lugares onde Jesus não pode entrar, onde Jesus não pode operar. Se quer ser perfeito, abra mão de tudo e fique com Jesus. Você pode continuar vivendo bem a sua vida. Aqui eu não estou falando para você vender suas propriedades, os seus bens, para que você possa servir a Deus, nada disso. O que eu estou falando para você é que você pode ser uma pessoa que tenha propriedades, tenha suas coisas do dia a dia, para você sustentar sua família, para você viver bem, mas entenda, nada do que você tem material pode estar acima de Jesus. Jesus tem que ser o número 1, ele não pode ser o número 2. Por que as pessoas fazem de Jesus a segunda opção, a terceira opção? Por que para poder buscar Deus não se tem compromisso, não se coloca diante do altar de Deus com compromisso? E a Bíblia disse então Jesus aos discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, porque o reino de Deus é invisível. Por favor, me ajude a pregar nessa noite. Diga para 4 pessoas assim: o reino de Deus é invisível. Igreja, o reino de Deus é invisível. Tem na mão, que eu vou te dar um negócio que está lá em casa. Aí você está ali, talvez com uma bicicleta na mão. Ela fala assim: ó, eu vou dar o que eu tenho lá em casa para você, me dá sua bicicleta lá em casa, está lá em casa. Você não viu. Aí você fala: meu Deus, como é que eu vou entregar minha bicicleta? Eu não sei o que ele tem para me dar. Aí vamos supor que você não aceitou. Aí quando você chegou lá, ele tinha uma moto para te dar. Aí você falou: puxa, perdi a moto. Mas vamos dizer que você não trocou e você chegou lá e tinha uma bicicletinha pequenininha de criança. Aí você falou: ah, levei vantagem. Porque na verdade, irmãos, a nossa humanidade nos traz uma dificuldade da gente abrir mão daquilo que nós temos por aquilo que nós ainda vamos ter. De nós abrirmos mão daquilo que parece ser uma segurança para nós, por algo que nós não sabemos o que vai ser depois da nossa morte, por algo que nós ainda não vimos. Mas entenda, a Bíblia diz que mais felizes são aqueles que não viram, mas que acreditaram em Jesus Cristo, que confiaram em Jesus Cristo. A felicidade de uma pessoa está em ele ter a visão da eternidade, saber que ele é um ser eterno, saber que o verdadeiro tesouro dele está no céu, saber que a verdadeira riqueza dele está diante de Deus, saber que tudo aquilo que ele vai desfrutar, ele não vai desfrutar aqui na terra, ele vai desfrutar na eternidade ao lado de Jesus Cristo, porque Jesus disse: eu vou preparar-vos morada.
muito dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Pode ser que um rico se salve, pode ser que alguém que vive apegado às coisas materiais possa, em algum momento da sua vida, se desapegar àquilo que é material e se apegar àquilo que é espiritual. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Por favor, diga assim comigo: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Irmãos, isso tocou o coração de Jesus. Senhor, o senhor está vendo aqui, ó, aquele rapaz, ele foi embora, mas nós deixamos tudo e te seguimos. O que é que nós receberemos? Talvez você se pergunte: pastor, nós já estamos no mês de outubro e eu estou um ano inteiro na presença de Deus. O que vai ser de mim? O que vai ser do meu futuro? O que Jesus tem para nós? O que nós receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, e falando para os 12 apóstolos, que me seguistes, quando na regeneração, no fim do mundo, na eternidade, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Irmãos, tem 12 lugares. Eu acredito que o trono de Jesus, estou conjecturando, está no meio. Tem 6 tronos de um lado e 6 tronos do outro. 6 cadeiras na direita e 6 cadeiras na esquerda. Só tem 12 vagas. E essas vagas já foram preenchidas pelos apóstolos. E nós temos aqui na nossa mão, meus irmãos, o ensinamento que eles deixaram para nós no Novo Testamento. Está aqui, ó. Você tem acesso a isso. Você não vai poder dizer que você não sabia. Está aqui. E ele disse que estes 12 apóstolos estarão ao seu lado e reinarão com ele. E o apóstolo Paulo diz que eu e você, a igreja, reinará com Cristo em glória. Ou seja, nós vamos fazer parte de um daqueles 12, talvez. Nós vamos entrar lá e nós vamos ser parte, e nós reinaremos com Cristo em glória. Nós trabalharemos com Jesus no seu reino. Talvez o Senhor vai te colocar para reinar sobre uma cidade, sobre 5 cidades, sobre 10 cidades. Mas entenda, o Senhor está te preparando e está nos preparando. Ele está preparando a sua igreja para reinar com Ele em glória. Assim como os 12 apóstolos foram preparados para sentar em 12 tronos, para sentar em 12 cadeiras especiais e para comandar e para mandar sobre o reino de Deus. Cada um de nós vamos ter uma função, vamos ter um trabalho, vamos servir para glorificar o nome do Senhor. Talvez o Senhor vai olhar para você e vai colocar você sobre 5 cidades, ou sobre 10 cidades, ou sobre uma cidade, mas você vai reinar com Cristo em glória. Você vai ser um governador de Deus, você vai ser um príncipe de Deus, porque nós já estamos assentados com Cristo nos lugares altos. Você pensa que nós estamos aqui perdendo tempo? Irmão, isso aqui na terra é um treinamento. Nós estamos em treinamento. Nós temos a palavra, nós aprendemos. Quando nós saímos desse corpo limitado, desse cérebro limitado, nós vamos receber uma carga de conhecimento. E assim como ele é, nós o veremos. O apóstolo Paulo diz que em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Quem está apegado às coisas materiais é porque não tem a visão da celestialidade, é porque não tem a visão do céu. No céu, irmão, você vai ser considerado ministro de Deus, embaixador de Deus no céu. Todo mundo que olhar para você vai falar: esse é daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro e que mandam aqui em cima, porque eles reinam com Cristo em glória. Você está compreendendo o ensinamento? Você está compreendendo para que você está sendo trabalhado? Para que você está sendo treinado? Tem pessoas, irmãos, que elas não ligam para isso.
você chega aqui e você olha o irmão mais simples que você acha aqui, ou o irmão mais simples que você achar, você vai conhecer ela lá em cima. Você vai conhecer esse irmão de verdade lá em cima. Nós vamos ganhar um novo nome e o Senhor vai nos colocar. Já pensou? Vai acontecer, pode acontecer de chegar no céu. Hoje eu estou com esse microfone. Eu chegar lá, eu tenho que obedecer o irmão Edilson. Deus falar assim: aqui ó, seu chefe vai ser ó, o Edilson lá, que é diácono na sua igreja. Aí eu vou estar lá, obedecendo o irmão Edilson, trabalhando na obra que vai ser o céu, o reino de Deus. Você não vai ficar deitado numa rede lá em cima não, irmão. Lá não vai ter televisão para assistir não, lá vai ter trabalho, porque nós trabalharemos, nós reinaremos com Cristo, nós faremos a obra do Deus vivo, nós teremos o conhecimento de Deus. Lá você não vai precisar abrir sua boca para falar, porque você vai estar na minha mente, eu vou estar na tua mente, você vai estar na mente de Deus, Deus vai estar na sua mente, você vai entender tudo o que está acontecendo ao seu redor. Entenda, isso daqui é um treinamento. Lá em cima é que é um lugar de verdade, lá em cima é que você vai ser revelado. É para isso que Deus está te preparando. É por isso, irmão, que não vale a pena perder a salvação por causa de coisas mínimas, não vale a pena deixar Deus por causa de coisas simples. Lá em cima não tem dor, não tem sofrimento, lá em cima você não vai precisar ir para o hospital, porque você nunca vai ficar doente. Lá em cima você não vai precisar de fazer nenhum tratamento especial. Lá em cima você não vai precisar de frequentar uma escola, porque o próprio Deus vai te dar o conhecimento e a sua mente vai ser expandida e você vai entender todas as coisas. Nós seremos semelhantes a Ele, igreja. Nós seremos, os anjos nos servirão, os anjos farão parte do projeto de Deus, da coisa celestial, do reino dos céus. Você está sendo preparado para algo superior. Bom, se alguém quiser levar alguma coisa material, Jesus falou: deixa eu levar. Deixa eu levar, porque nada disso aqui tem importância, meus irmãos. Isso aqui tudo acaba. Isso aqui tudo tem fim, mas o reino para onde nós estamos designados não tem fim. O reino de Deus não acaba. A Bíblia diz que haverá um novo céu e haverá uma nova terra. A nova Jerusalém, a cidade de Deus, ó, que vai descer do céu. E a Bíblia diz que a cidade é quadrangular. Apocalipse 21:16. Ela vai descer porque ela tem 4 lados iguais e tem as suas portas, o nome dos 12 apóstolos. Essa cidade vai ficar suspensa, parada no ar, e nós vamos subir até essa cidade e vamos descer até a terra. Nós vamos subir até essa cidade e nós vamos descer até a terra. E quando você estiver na terra, alguém vai olhar para você e vai falar: esse aí é daqueles que são lá de cima, eles vão lá pegar as informações e desce aqui. Você não vai ter limite, irmão, de local. Você não vai precisar de alguém para transportar, porque você vai voar, porque você vai subir, você vai descer, você vai para um lado, você vai para o outro. Entenda, o que Deus está te oferecendo é a eternidade. O que Deus está te oferecendo é o reino. O que Deus está te oferecendo é uma cadeira, sentada ao lado dele, com os 12 apóstolos do Cordeiro, porque nós estamos no fundamento dos apóstolos e no fundamento de Jesus Cristo. Se você quiser a materialidade, abraça ela, fique com ela, mas eu quero o céu, eu quero a celestialidade, eu quero as coisas que são eternas. Eu não sei se você quer isso, irmão. Sinceramente eu não sei, porque tem gente que faz tudo pelo que é material, se agarra ao material, vive em função do corpo, vive em função do contexto, vive em função daqui, tudo dele é aqui. Porque se ele pudesse não morrer, ele não morreria. Tem gente que tem medo de morrer, medo, pavor, em ver, pensa assim: meu Deus, ai que coisa horrível. E não é a morte, meu irmão, não é nada horrível. A morte é uma promoção. A morte é você ser levado para o reino de Deus. A morte é você ir sentar nos lugares celestiais. A morte é o que Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Entenda isso. Quem está com Jesus, ele já está sentado lá, irmão. Eu já estou assentado lá. Eu já estou lá, você já está lá. Não é porque o reino de Deus não, o reino de Deus está aqui, ó, aqui dentro de mim, está aí dentro de você. É só uma questão de deixar esse corpo e entrar no reino de Deus. Vocês não vão me ver, meus irmãos, pregando sobre a
das coisas materiais, porque quem gosta das coisas materiais tem que ficar aqui. O que eu estou falando para você, como disse Jesus, as minhas palavras são espírito e vida. Tira a sua visão, tira o seu foco da matéria e coloque o seu foco nas coisas celestiais, nas coisas espirituais. E todo aquele, agora Jesus falou comigo e com você, diga assim comigo, e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras, por amor do meu nome, por amor do meu nome, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Isso é para mim e para você. Isso é para mim. Irmãos, eu sou tão feliz com isso. Essa palavra de Jesus, eu ando com ela na minha mente. Porque eu posso falar isso. Porque eu tive, graças a Deus, eu tomei essa decisão. Eu deixei tudo por Cristo. Eu deixei tudo pelo Senhor. E eu estou debaixo da proteção de Deus. A vida que eu vivo é debaixo da proteção de Deus. Por quê? Porque eu fiz uma entrega. Não foi para a placa da igreja, não foi para o pastor que me batizou, Daniel Malacuti Miranda. Eu fiz uma entrega ao Senhor Jesus. E quando eu desci aquelas águas do batismo, no dia 10 de dezembro de 89, e quando eu subi, eu sou uma nova criatura. Você está entendendo isso? É algo que Jesus operou dentro de mim, e é algo que Jesus quer operar dentro de você. Irmão, eu não vejo a hora de chegar no céu. Eu não vejo a hora de entrar nas portas celestiais. Eu não vejo a hora de fazer parte lá daquele grupão que Deus preparou para mim, que eu já sei que eu tenho um endereço, eu tenho uma casa, eu sei onde eu vou morar. Irmão, eu posso não ter casa na terra, posso não ter endereço na terra, mas no céu já tem um endereço reservado para você. Já tem um endereço para você. Você já está dentro do contexto da espiritualidade. Lógico que se você quiser a espiritualidade, se você quiser as coisas que são de Deus. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Isso aí é um mistério de Deus. Agora, o que eu tenho que entender? Se eu for derradeiro ou primeiro, eu quero estar lá. Viu? Tem algumas pessoas que querem também. Isso me deixa feliz. Irmãos, quando eu falo com alguns pastores, amigos meus, ou com algumas pessoas, que eu vejo as pessoas pisando fora, eu falo, ó, cuidado, você está abrindo mão do céu. Irmãos, esse mundo é traiçoeiro. O mundo quer nos abraçar. O diabo quer nos ver no inferno. O diabo quer nos levar para lá junto com ele. Agora deixa eu falar uma coisa, ele não vai levar não, meu irmão. Sabe por quê? Porque Jesus já pagou o sangue. Ele já pagou o preço com o seu sangue. Nós celebramos aqui todo segundo domingo do mês a Santa Ceia, declarando isso. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos a igreja que está de passagem aqui, esperando Jesus levar a gente lá para cima. Talvez eu esteja mais perto que você lá de cima. Talvez você esteja mais perto do que eu. Caso eu chegue primeiro que você, eu aviso que você está chegando. Se por acaso algum de vocês for primeiro que eu, pode falar que eu estou indo para lá também. Se demorar mais um pouquinho ou não, só Deus que sabe. Mas é para lá que eu quero ir. Amém, igreja? Quantos recebem a palavra de Deus nessa noite? Feche os seus olhos agora e coloque assim as duas mãos na altura do teu coração. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, de oração, de busca da Tua face, eu quero Te pedir, visita os corações agora. Visita, Senhor, este coração, esta mente. Visita esta pessoa, Senhor, que talvez esteja cheia de dúvidas, cheia de indagações, cheia de problemas.